De tempos em tempos, o mundo cibernético se vê frente a uma situação que muda o mundo inteiro. E isso aconteceu em julho de 2024. Essa é uma edição muito especial do vídeo dos incidentes do mês, e vai tratar principalmente do caso da atualização do software Falcon da CrowdStrike. Mas, para entender como um caso como esse muda o mundo, vamos contar antes algumas histórias de grandes incidentes cibernéticos que mudaram a forma como pessoas, empresas e governos passaram a lidar com a computação e, principalmente, com a chance real de termos um ambiente caótico devido aos incidentes cibernéticos. Então, peguem o seu café e preparem-se, pois vem muita história boa por aí. Nossa primeira história remonta ao ano de 2007, ano em que um país inteiro foi afetado por um grande ataque cibernético de um Estado-nação contra outro. Naquele ano, o país mais conectado do mundo era a Estônia, que aliás ainda é um país superconectado. A Estônia era um dos antigos países da União Soviética. E após a dissolução dos países, após a queda do Muro de Berlim e uma abertura para o Ocidente, a União Soviética foi dividida e os seus países passaram a ter maior autonomia. Mas isso também teve seu preço. Por exemplo, a Ucrânia ficou com parte do arsenal nuclear, enquanto a Estônia tinha os 3 pilares que poderiam incomodar o governo russo: petróleo, armas nucleares e um ditador no comando do país. Por conta disso, a Estônia tornou-se um país muito nacionalista e houve um grande investimento em informatização de todos os seus serviços, incluindo aí a infraestrutura crítica do país, como sistemas bancário, portos, aeroportos, petróleo e gás, água e energia elétrica. Com esse excesso de autonomia, isso incomodava o governo russo. E um grande ataque foi coordenado por aquele país contra a Estônia, que foi executado a partir de 27 de abril de 2007, afetando o país por cerca de 14 dias. Os ataques realizados foram principalmente de negação de serviço e de abuso do DNS do país, o que causou grande indisponibilidade de serviços, sites de governo, bancos, empresas de mídia e serviços à população. O efeito imediato foi um grande apagão cibernético no país. A OTAN foi acionada e auxiliou na resolução do caso. Como efeito prático, que mudou o mundo, a OTAN criou o NATO Cooperative Cyber Defense Center of Excellence e também foi criado o Manual de Tallinn sobre o direito internacional aplicável à guerra cibernética. E na prática, esse evento cibernético criou as bases para o desenvolvimento dos primeiros CSIRTs, ou grupos de resposta a incidentes cibernéticos. E esse conceito é usado até hoje. Então, esse foi o efeito que mudou o mundo. A nossa segunda história é o caso do Worm Stuxnet, que também teria sido desenvolvido por 2 estados-nação para atacar um país específico. Em junho de 2010, as instalações nucleares de Natanz, no Irã, foram atacadas por um worm muito sofisticado, que era direcionado a instalações industriais e que foi implantado a partir de um fornecedor da cadeia de suprimentos da instalação nuclear. E isso causou a interrupção do processo de enriquecimento de urânio, que é um item indispensável no processo de geração de energia nuclear e também para a produção de bombas nucleares. Esse ataque teria sido elaborado pelos Estados Unidos em cooperação com Israel por meio de suas agências de inteligência. O Stuxnet ele é um software relativamente pequeno, de cerca de 500 kilobytes, e que funciona da seguinte forma, olha só as etapas. A partir de um pendrive, ele infecta computadores com Windows 7. Em seguida, ele procura por um software de controle e automação que é da empresa Siemens, chamado Step 7 ou Step 7. A partir do Step 7, ele se movimenta lateralmente e atinge os CLPs, que são lá os controladores lógicos programáveis, que são responsáveis pelo controle, por exemplo, das centrífugas de urânio. Esse controle do Stuxnet permitiu que as centrífugas fossem aceleradas e freadas. Ao mesmo tempo, ele enviava para os operadores da usina nuclear a informação de que tudo estava ok, tudo estava operando normalmente. O Stuxnet ele causou a parada de várias centrífugas, o que causou danos ao programa nuclear do Irã por alguns anos. Mas se a gente for analisar o grande problema do Stuxnet,
está no fato dele ser disseminado por meio de um pendrive. E alguns desses pendrives acabaram circulando para fora do raio do ataque principal e foram usados aí para gerar variações do Stuxnet, que acabaram nas mãos de grupos de hackers do mundo inteiro. E a consequência disso foi a criação de novas versões do malware, como por exemplo o Duqu e o Gauss, que infectaram empresas do setor industrial no mundo todo, principalmente a partir de 2011. E com isso, o mundo todo mudou novamente. Novos protocolos de segurança cibernética para setores industriais críticos foram criados, normas de segurança específicas para o setor tiveram que ser desenvolvidas. E a engenharia passou a considerar a segurança cibernética como parte integrante dos projetos e da operação de indústrias e infraestruturas críticas. Isso foi a mudança provocada no mundo. Pessoal, logo a gente vai falar sobre o caso da CrowdStrike. Mas antes, eu gostaria de contar mais uma história que mudou o mundo cibernético. Na madrugada do dia 11 para o dia 12 de maio de 2017, o mundo amanheceu com uma nova e grande ameaça cibernética, sendo executada com consequências globais. O ataque, conhecido como WannaCry, foi o primeiro ataque de ransomware que atingiu milhares de computadores em todas as partes do mundo. Um ransomware ele tem a capacidade de aplicar técnicas de criptografia sobre arquivos, programas e sistemas inteiros, causando a perda de acesso aos arquivos, mesmo que eles continuem nas máquinas afetadas localmente. O WannaCry ele explorou uma vulnerabilidade relativamente simples de algumas versões do Windows, como por exemplo o Windows 7 e as versões 2003 e 2008 do Windows Server. Essa vulnerabilidade é conhecida como Eternal Blue e ela explora uma falha de segurança da versão 1 do protocolo SMB de compartilhamento de arquivos. E ao explorar essa vulnerabilidade, o WannaCry se instala no computador e começa a varrer por arquivos que têm extensões específicas e os criptografa localmente. Em seguida, o WannaCry procura por contas de usuários de rede que tenham privilégios elevados para poder se movimentar lateralmente para outros locais da rede, como por exemplo drives compartilhados em servidores de arquivos, para que aí sim ele se espalhe por toda a rede que foi impactada com esse ransomware. O WannaCry ele afetou mais de 150 mil computadores no mundo todo, afetando operadoras de telecomunicações, hospitais, governos, empresas e computadores pessoais. O Brasil foi um dos países mais atingidos pelo ataque, e esse fato também mudou o mundo. A partir do WannaCry, muitas empresas desenvolvedoras de soluções de segurança, como por exemplo antivírus, CIEM, firewalls e IPS, passaram a incluir a análise das assinaturas dos malwares mais conhecidos em suas operações de detecção de tráfego, para tentar minimizar os efeitos dos ataques de ransomware. Ainda hoje, o ransomware dá muito trabalho para empresas, governos e pessoas, mas poderia ter sido muito pior caso a resposta do mundo cibernético não fosse imediata. Desse caso, ficou a lição de que você não deve demorar para aplicar os patches de atualização dos sistemas, principalmente sistemas operacionais. Isso porque a atualização de segurança que mitigava o Eternal Blue existia cerca de 90 dias antes do ataque ocorrer. Mas fica uma pergunta, será que devemos atualizar os nossos softwares imediatamente quando uma atualização é lançada? Isso deve ser feito de forma automática? E esse é o assunto da nossa última e mais recente história. O ano é 2024. No dia 19 de julho, o mundo amanheceu com um caos cibernético. Nesse dia, a empresa americana de segurança cibernética CrowdStrike distribuiu uma atualização defeituosa para o seu software de segurança Falcon Sensor, que causou problemas generalizados em computadores do Windows que executavam o software. E com isso, 8 milhões e meio de sistemas travaram e não reiniciaram corretamente. Isso foi chamado de a maior interrupção na história da tecnologia da informação. O impacto foi gigantesco. Como a Microsoft e a CrowdStrike possuem uma parceria corporativa muito forte, muitos clientes grandes do mundo corporativo adotam o CrowdStrike como ferramenta de segurança para os seus computadores Windows. E isso fez com que milhares de empresas dos mais diversos setores fossem afetadas por esse problema. Só nos Estados Unidos,
Um dos setores mais afetados foi o de aviação, onde muitos aeroportos e empresas aéreas tiveram as suas operações paralisadas. O tráfego aéreo ele foi diretamente impactado por várias horas. No Brasil, que é um país que utiliza relativamente pouco o CrowdStrike, os impactos mais significativos foram sentidos em alguns aeroportos e pelos clientes de alguns bancos que ficaram com seus aplicativos de internet banking inoperantes por até 3 horas nesse mesmo dia. Mas o que aconteceu de fato? O problema nessa atualização era em apenas uma linha de código. Uma instrução do código referenciava o endereço de memória de forma incorreta. E quando o programa ia consultar o conteúdo desse endereço de memória, ele estava vazio. E aí, estando vazio, ele parava a execução do programa e reiniciava o computador, que voltava na famosa tela azul do Windows e não reiniciava totalmente. A CrowdStrike ela fez a correção da atualização rapidamente, o que impediu que o impacto fosse maior ainda. Quem ligou seu computador após a correção ter sido feita já não foi afetado mais pelo problema. Mas quem foi afetado teve um impacto grande, porque a atualização que gerou esse problema, ela foi feita de forma automática na madrugada do dia 19. Mas a correção nos computadores afetados, ela não é automática, ela é manual. Então vamos pegar uma situação. Imagine que uma grande empresa tem 5.000 computadores. Você tem que fazer esse tipo de recuperação manualmente. Então acabou levando vários dias para que esses sistemas fossem recuperados totalmente. E isso está ou vai mudar o mundo. A partir de agora, a estratégia de atualizações automáticas de software vai ter que ser repensada. Além disso, o desenvolvimento de sistemas operacionais vai ter que considerar a resiliência do sistema como um ponto fundamental. Os sistemas operacionais, a partir de agora, vão precisar ser mais tolerantes a falhas, para que eles continuem operando, mesmo que parcialmente, em situações como essa, até que uma solução definitiva para cada problema de atualização que vier a ser feito, seja estabelecido. Então, esse foi o problema causado pela CrowdStrike. E é com essa notícia que a gente vai encerrando o nosso vídeo dos incidentes do mês de julho de 2024. Sigam a CE Cyber em seus canais digitais. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo dos incidentes cibernéticos do mês.